Chegamos à parte de número 4, então, agora da nossa aula, pessoal. E estamos falando sobre a soma dos ângulos externos dessa vez, tá? Nós falamos do SI, que é a soma dos ângulos que estão dentro do polígono, né? O AI são todos esses ângulos que estão dentro do polígono. Por exemplo, aqui no nosso caso do triângulo, nós temos 3 AI, correto? Temos o ângulo interno e outro ângulo interno. E a somatória desses 3 aqui dentro formam o SI, a soma dos ângulos internos. Já no caso do SE, pessoal, que é a soma dos ângulos externos, a somatória para qualquer polígono sempre será 360 graus. Então, a soma dos ângulos externos de um triângulo, de um quadrilátero, de um pentágono, de um polígono de 100 lados, não importa quantos lados ele tenha. A soma dos ângulos externos sempre será 360 graus para qualquer polígono, ok? E tem lá na página 41, no finalzinho da página, diz assim, ó: a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é sempre igual a 360 graus. Então o SE, pessoal, não tem muito mistério em relação a ele. Ele é sempre 360 graus, independente de qual polígono for, beleza? Já existe uma outra relação, pessoal, sobre o AE e o AI, o ângulo interno e o ângulo externo. A somatória dos dois sempre será 180 graus. Eu até deixei um desenho aqui, olha, para mostrar para vocês. O AI, que é esse ângulo preto aqui dentro, e o AE, que é esse ângulo vermelho aqui fora. Quando nós prolongamos um dos lados aqui do triângulo, nós formamos o AE. E a junção dos dois está formando metade de um círculo, olha só, está formando a metade de um círculo. Portanto, 180 graus. Vamos imaginar que esse triângulo aqui seja um triângulo equilátero, tá? Ele tem os 3 lados iguais e, portanto, os 3 ângulos de dentro dele também são iguais, né? 60 graus, 60 graus e 60 graus. Correto? Olha só, 60 mais 60 mais 60, 180, que é o nosso SI do triângulo. A soma dos ângulos de dentro do triângulo, o SI, é 180. E no caso de um triângulo equilátero, como ele tem os 3 ângulos iguais, os 3 são 60, né? Porque 60 vezes 3 dá 180. E aí, pessoal, pergunta, quanto vale o AE? Quanto vale o AE para uma figura como essa? A gente vem na nossa fórmula, AE mais AI 180, e substitui AE mais... Quem é o nosso AI? O ângulo interno é 60, né? 60 é igual a 180. Olha só, a soma do AE, que é o ângulo de fora, mais o 60, que é o ângulo de dentro, dá um total de 180 graus. E agora, como uma equação simples do primeiro grau, a gente passa esse 60 para o outro lado da igualdade, né? E quando ele passa de um lado para o outro da igualdade, ele muda de sinal. Então, como ele era positivo, ele fica negativo. Nesse caso, então, o nosso AE vale 120 graus, correto? Porque 180 menos 60 ainda sobra 120. Então, no caso deste exemplo, o nosso AE vale 180 graus. Então, pessoal, para descobrir quanto vale o AE, a gente usa essa fórmula aqui. Para descobrir quanto vale o AI, o prof mostrou para vocês, né? É a quantidade da somatória dos ângulos internos dividido pelo número de lados. E para a gente descobrir quanto vale o SI ou o N, a gente usa essa fórmula aqui, olha só. SI é igual a N menos 2 vezes 180. Correto? Para descobrir o SE, não tem segredo. O SE sempre será 360 graus. Não tem outra continha a ser feita. Mas tem um outro porém. Dá para poder usar uma outra fórmula para encontrar o SE, correto? O SE não, o AE na verdade, né? Porque o AE, ele é o SE dividido por N também, correto? A somatória dos ângulos externos dividido pela quantidade de lados também nos fornece o AE. É parecido com a fórmula que nós temos do AI. O AI é a soma dos ângulos internos, olha só, dividido pelo N. E o AE é a soma dos ângulos externos dividido por N. Só que no caso do AE,
esse SE, ele já pode ser substituído de cara por 360, né? Posso até trocar aqui, ó, por 360, porque o SE de qualquer polígono sempre será 360. Então, para descobrir o AE, basta pegar o 360 e dividir pela quantidade de lados que tem, que assim a gente vai descobrir quanto cada um dos ângulos externos vale. Beleza, pessoal? Então é isso aí, já mostro mais uns exemplos para vocês. Então, pessoal, para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho aí, voltar um pouquinho aí em diagonais, tá? Eu quero ajudar vocês a fazer o exercício de número 4 da página 38, que é sobre diagonais ainda, beleza? Olha só, o exercício 4 diz o seguinte: sabe-se que em um polígono regular, o número de lados é o dobro do número de diagonais. Qual é esse polígono? Então, veja bem, pessoal. Qual é a nossa fórmula da diagonal? A fórmula da diagonal é D igual a N vezes N menos 3, tudo isso aqui dividido por 2, correto? Essa é a nossa fórmula. Aonde a letra D significa diagonais, naturalmente, né? E a letra N significa o número de lados, beleza? Só que nesse exercício específico está dizendo o seguinte, que o número de lados, ou seja, o N, ele é o dobro do número de diagonais. Ele é o dobro do número de diagonais. Então, o que eu posso concluir? Que o número de lados, ele é igual ao dobro do número de diagonais. Concorda comigo? Olha só, o número de lados é igual ao dobro das diagonais. Eu não sei quantos lados tem e nem sei quantas diagonais tem, mas eu sei que N representa os lados e que D representa as diagonais. Portanto, eu posso escrever que N, o número de lados, é igual ao dobro das diagonais, ou seja, 2D, porque aqui é como se tivesse um vezes, né? 2 vezes D. E o dobro, quando a gente quer descobrir o dobro, a gente sempre faz vezes 2. Então, o número de lados é igual ao dobro das diagonais, beleza? E aí, quando a gente for para a nossa fórmula, a gente vai fazer a substituição, correto? E como vai ser feita essa substituição, então, aí agora, pessoal? Pensa um pouquinho aí, olha só. D é igual a N vezes N menos 3, e a gente quer fazer a substituição. Onde vai encontrar a substituição aí agora? É simples, né, pessoal? Olha só. No lugar do D, vai continuar sendo D, que é igual. Agora, no lugar do N e do outro N, vai ter uma modificação, né? Nós não podemos usar duas letras na mesma equação. Como que eu vou deixar duas letras na mesma equação? Não tem como eu descobrir, né? Então, como eu não tenho um número de diagonais, não dá para colocar aqui o número de diagonais. E também não tem o N, não dá para colocar o N aqui. E aí vão continuar sendo duas letras na mesma fórmula. Isso não pode acontecer. Mas, como eu descobri esse detalhe aqui, que o exercício está fornecendo, eu vou trocar no lugar do N, o N vale 2D. Então, no lugar do N, eu vou colocar 2D vezes 2D menos 3. E tudo isso dividido por 2. Correto? A única coisa que nós fizemos aqui, pessoal, é trocar os dois N's por 2D e 2D. Porque o exercício disse que o número de lados é o dobro das diagonais. Assim, agora, nós temos só uma letra na nossa equação, que é a letra D. E aí a gente vai ter que descobrir qual é essa letra D, então. Correto? Como que faz aqui, pessoal, depois dessa parte da substituição? Como que a gente faz para poder descobrir? Veja bem, todo tracinho aqui de fração significa divisão. Significa, então, que esse 2 está sendo dividido. Se eu jogar ele para o outro lado da igualdade, ele vai ser multiplicado. Então, nós vamos jogar esse 2 para o outro lado lá da igualdade. Vai ficar 2D, né? O 2 passou para cá, era D, agora ficou 2D. Que é igual a 2D vezes 2D menos 3. Correto? Olha só. Esse 2 que estava aqui embaixo passou para o outro lado e apareceu aqui, ó. Então, desse lado direito ele sumiu e apareceu do outro lado na frente do D, porque ele passou multiplicando. Beleza?
Isso vai acontecer aqui de novo, pessoal. Olha só, tem 2D que está multiplicando. Se eu jogar ele para o outro lado, ele vai passar dividindo, correto? Aqui estava dividindo, passou multiplicando. Aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar 2D dividido por 2D. Olha só, o 2D passou para o outro lado, vai ficar dividido. Que é igual a 2D menos 3. Correto? Olha que beleza. Olha que coisa legal, pessoal. 2D dividido por 2D. Isso aqui é divisão, certo? Então, olha só. 2D dividido por 2D. Tudo que é dividido por ele mesmo, o resultado é 1. 3 dividido por 3, 1. 8 dividido por 8, 1. 1 milhão dividido por 1 milhão, 1. E 2D dividido por 2D dá 1 também, correto? Que é igual a 2D menos 3. Ok? E aí, pessoal, a gente finaliza a nossa continha passando esse 3 para o outro lado, né? Quem está atrapalhando aqui é o menos 3. Se eu jogar ele para o outro lado, ele vai passar somando. Então, já tínhamos o 1, que recebeu agora o mais 3, que é igual a 2D. 1 mais 3, 4. 4 é igual a 2D. 4 dividido por 2 é igual a D. Então, quanto vai ser o valor do D? 4 dividido por 2 dá 2, né? O nosso D, então, vale 2. Perfeito? Isso significa que o número de diagonais do nosso polígono é 2. E a pergunta que fazia lá na página de número 38, vamos voltar lá para a gente ver, ó. Página de número 38 dizia assim: qual é o polígono? Que polígono é que tem apenas 2 diagonais? Tá fácil agora de responder, né? O polígono que tem apenas 2 diagonais é o nosso... Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, olha só. Qual é o polígono que tem apenas 2 diagonais? Olha só, 2 diagonais é o nosso quadrilátero, perfeito? Então marca aí, ó, quadrilátero, ok? Beleza, pessoal, então esse é um tipo de exercício bem usado aí na nossa matéria, tá? Tá na página 38, é o exercício de número 4. Espero que todos possam aí copiar direitinho no caderno, colocar a resposta lá na apostila, prestando muita atenção em como se faz esse tipo de exercício, porque vai aparecer nas nossas avaliações. Por hoje é isso aí, pessoal. Finalizem aí então os vídeos, copiem tudo direitinho no caderno, os exemplos que o prof passou, e depois vão até os ícones de atividades para poder realizarem as atividades propostas para essa semana. Obrigado e até a próxima.